Olha, gente, tá ruim a coisa pro Bolsonaro na CPI, tá muito ruim. A CPI fez algumas descobertas que a gente não sabia. Eu falei que o medo do Bolsonaro era que a CPI vai começar a ir pra cima e vai começar a descobrir coisas que nós ainda não sabemos. Porque os crimes que o Bolsonaro cometeu, que estão amplamente catalogados em vídeos, em áudios, nas lives dele e tudo mais, a gente sabia. Mas tem coisas que não. E aí, os dois primeiros depoimentos, o do Mandetta e do Nelson Taichi, deixaram uma coisa claríssima para os senadores da CPI, que é: o Bolsonaro tem um Ministério da Saúde paralelo. Não sabemos quem é esse Ministério da Saúde. Eu vou até falar aqui depois quem eu chuto que seja os membros, quem sejam os membros, mas tem um Ministério da Saúde paralelo. O Renan Calheiros ontem, depois do depoimento do Nelson Taichi, falou, ó, tem um Ministério paralelo, uma turma ali paralela que toma as decisões e que auxilia o Bolsonaro. A gente tem que ver quem é. Aí hoje o Nelson Queiroga tá mostrando, ele é o atual ministro, ele tá depondo nesse momento, só que já passou a parte mais importante, e o Queiroga ele deixou claro que o Brasil não tem plano nenhum de combate à pandemia. Assim, plano nenhum, não tem. A gente tá assim, a Deus dará. Imagina um barco no meio do mar, sem gasolina, sem nada. É isso, estamos à deriva na pandemia. O Queiroga não sabe o número de vacinas contratadas, ele mentiu, aí se desmentiu. Ele não sabe o cronograma de vacinação e ele não sabe quantas pessoas foram vacinadas. Veja bem, eu vou repetir. O ministro da Saúde não sabe quantas pessoas foram vacinadas. Não sabe, não faz ideia. Ele falou que 74 milhões de vacinas foram distribuídas, mas não sabe quantas pessoas foram vacinadas. E nesse número de vacinas distribuídas tem um monte de questões, porque ninguém acredita nesse número. Essa é a situação em que estamos. Vou falar disso aqui porque a CPI tá indo pra cima. E semana que vem vamos passar o trator. Semana que vem prepara. Vai ser bomba atrás de bomba. Teremos o Ernesto Araújo, teremos o pessoal da Sputnik, teremos o Weingarten e o pessoal da Pfizer. Semana que vem vai pegar fogo em Brasília. Vou falar de tudo isso, mas antes um segundinho. Você quer ver todos eles presos? Então se inscreve aqui no Plantão Brasil, curte o vídeo. Olha, é um segundinho, é de graça e você ajuda a oposição a esses demônios que estão governando o Brasil. É isso, é o falso Messias. O nosso carro de som tava rodando lá na praça principal, mas é uma cidade pequena. Tava rodando lá o nosso carro de som, ó. O rapaz sai do carro, o atendente, quando o carro para, sempre... Em várias cidades ele fez isso, ele para, aí o rapaz sai do carro e ele tá na praça principal da cidade. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão que seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoia. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Agora vamos falar sobre a CPI. No final do vídeo eu mostro os trechos lá em Canguaretama e em Brejinho. Primeiro, CPI. Ó, semana que vem prepara. Semana que vem teremos Ernesto Araújo e o pessoal da Sputnik. Vamos lembrar uma coisa sobre Ernesto Araújo e o pessoal da Sputnik. Ernesto Araújo é uma bomba relógio, é uma pessoa burra. O Ernesto Araújo é uma pessoa burra. Ele tem um QI baixíssimo. Ele não fala 3, 4 frases que fazem sentido. E o Ernesto Araújo vai ser massacrado. Aí, tá. O Ernesto Araújo vai depor, e aí logo depois ele vai virar o pessoal da Sputnik. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro foi instruído pelo governo Trump, do qual o Ernesto Araújo era um dos maiores puxa-sacos, a não comprar a vacina da Sputnik simplesmente porque era da Rússia. Só por isso. Ah, tem algum motivo? Não. O motivo é ser da Rússia. E aí o Ernesto Araújo, olha, ele vai ser cobrado disso. O pessoal da Sputnik vai detonar a Anvisa e o governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, olha só. Na semana que vem também teremos o Weingarten, que dizem que é uma bomba relógio, que ele é estourado. E teremos o pessoal da Pfizer. Por quê? Porque o Weingarten, na entrevista que ele deu à Veja, que foi um tiro no pé do Bolsonaro, ele falou que ele estava presente na primeira vez em que o Bolsonaro ligou para a Pfizer, e que estava ele, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles ligaram para a Pfizer e eles estavam negociando as milhões de doses de vacina. E ele disse que por conta da incapacidade do Pazuello, essas doses não foram compradas, mas tem várias notícias, vídeo, tudo mais do Bolsonaro falando que foi ele quem não quis, mas o Weingarten culpa o Pazuello. Então uma bomba relógio o Weingarten, o depoimento dele vai estremecer tudo lá na CPI e logo depois dele, o pessoal da Pfizer será ouvido. É praticamente uma acareação, mas seria bom se fosse, talvez, a próxima seja uma real acareação, com todos ali presentes e os senadores fazendo as perguntas, e a gente vê quem é quem tá falando a verdade, quem não tá. No caso, a gente sabe quem tá falando a verdade, mas é bom que isso fique claríssimo para todo o Brasil lá em rede nacional, na CPI. Isso semana que vem, né? E vamos acabar com o Bolsonaro. Mas, essa semana, o Mandetta, em partes do depoimento dele, ele falava, olha, o Carlos Bolsonaro ficava atrás assistindo várias reuniões e tomando notas, várias reuniões. O Eduardo Bolsonaro também foi a algumas.
Aí ele fala que o Carlos Bolsonaro adotava estratégias e o Mandetta fala, ó, eu falava com o Bolsonaro, esse trecho ficou claríssimo, ele diz, eu falava com o Bolsonaro, logo depois que eu falava com o Bolsonaro, ele parecia que ele entendia, mas aí dava um dia, no dia seguinte, o Bolsonaro já estava fazendo tudo errado. A impressão que dava é que tinha um gabinete paralelo, algumas pessoas que o auxiliavam, né? Que o aconselhavam a fazer o contrário. Tá. Aí o Nelson Teich começou a falar, o Nelson Teich ele admitiu que ele foi demitido porque ele não queria o protocolo da cloroquina, que o Bolsonaro colocou. Tá. Aí o Nelson Teich ele fala, eu não tinha autonomia. Só que o Teich foi treinado, assim como o Queiroga, que tá depondo hoje, foi treinado aqui a não falar nada, foi treinado a lero-lero, vamos enrolar todo mundo e não falar nada. Porém, depois de um tempo, o cara vai ficando cansado, já tá lá 3, 4, 5, 6 horas, aí vai falando. E o Teich acabou falando que ele não tinha autonomia para fazer nada e deixou escapar que o Bolsonaro ele se aconselhava com outras pessoas e que isso fazia com que ele não tivesse autonomia nas decisões dele, então ele achou melhor ir embora por respeito ao Bolsonaro, que era o presidente. Olha só. Aí os senadores ligaram um ponto ao outro, aí vendo tudo que falaram no depoimento, as notícias da época, falaram, peraí, o Bolsonaro tem um Ministério da Saúde paralelo que tomava decisões pelo Bolsonaro. Por exemplo, quando o Teich falou, eu era contra a cloroquina, mas tinham até já redigido o protocolo da cloroquina enquanto o Teich era ministro. Quem redigiu isso? O Ministério Paralelo do Bolsonaro. Quando o Teich também, o Mandetta fala, olha, teve uma reunião com o pessoal da Anvisa e o governo Bolsonaro, o pessoal lá do Bolsonaro, eles queriam mudar a bula da cloroquina, já tinha um decreto, estava escrito. Aí falou, mas não mudou. Não mudou porque ia ser um escândalo a Anvisa deixar isso. Meu Deus, fecha a Anvisa depois, fecha. Sério, era para tocar fogo e fechar se a Anvisa deixasse mudar a bula da cloroquina. Alguns falam, isso é a prova de que a Anvisa não é politizada. Não, isso é a prova de que tem o mínimo de instinto de sobrevivência o presidente da Anvisa, porque se ele deixasse aquilo, ele iria na condição de investigado na CPI, ele estaria cometendo um crime um ano atrás e acabar preso, assim como muitos vão acabar presos. Tá, aí, o que acontece é o seguinte, o Mandetta até deu a dica, ele falou, olha, alguém lá no governo teve o cuidado de ter a ideia de mudar a bula da cloroquina, de escrever um parecer e de redigir um decreto. Estava redigido, só faltava assinar. Alguém teve todo esse trabalho. Aí fica claríssimo, o Bolsonaro tinha um ministério paralelo. Quem será o ministro da Saúde paralelo do Bolsonaro? Eu chuto que o nome dele começa com O de Osmar e acaba com T de Trevas, ou T de Terra, Osmar Terra. E tenho quase certeza que ele é o ministro da Saúde paralelo ao Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, ele impôs o Pazuello como assistente do Nelson Teich, e depois o Teich saiu, o Pazuello ficou interino e depois ficou o Pazuello. Por quê? Porque ele seguia as ordens do Ministério Paralelo. O Bolsonaro está desesperado, porque se começar a investigar esse Ministério Paralelo, vai ter problema, vai ter muito problema para o Bolsonaro. Aí vem o Queiroga hoje, e o Queiroga, ele lero, olha, o Renan Calheiros tinha que ganhar um prêmio de paciência. Eu, Thiago, acho que eu tinha enfiado a mão na cara do Queiroga. Deu vontade, viu? Não tinha, que eu sou educado, mas olha, que vontade! Deu vontade de jogar alguma coisa na TV. O Renan Calheiros perguntou 10. Não foi uma, não foram duas, não foram três, foram 10 vezes. O Renan Calheiros perguntou pro Queiroga se ele é a favor ou contra a cloroquina e o Queiroga não respondeu. Os interlocutores do Pazuello dizem, o Pazuello tem certeza que sairá preso da CPI. Ó, aqui eu vou mostrar o carro de som, esse em Canguaretama, um trecho. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Quem quiser ajudar as ações, já falei. Quem gostou, curte, compartilha e se inscreve. Falou!